Hoje temos uma entrevista de uma série que integra uma das sessões aí, né, do site Lápis, é a de entrevista, e temos hoje um encontro com Lucas Miyazaki. O Lucas vai falar conosco sobre o romance Catálise, que ele publicou em 2022. Ele é autor de Elefantes, um livro de poesia, foi prêmio Nascente da Universidade de São Paulo, e também de Celular, Kitnet Rua, de 2017. Além de escritor, é performer e dramaturgo, e criou uma trilogia de peças junto com Oliver, não é? E está apresentando, né? Apresentou desde 2020 essa trilogia. O que é bom está sempre sendo destruído, não ela. Se chama Não Ela, com subtítulo O que é bom está sempre sendo destruído, Ele, de 2022, e Culpa, de 2023. Lucas é mestrando, né, dessa linha de pesquisa, laboratórios de criação, e tem muito a nos contar sobre esse trânsito feito entre literatura e performance. Aliás, é a pesquisa dele de mestrado. Temos conosco Lívia Machado, que é pesquisadora em artes, escritora, dramaturga e atriz. Ela atualmente desenvolve pesquisa na área de semiótica e ufologia. É dramaturga e performer, tem cenas autorais, como ela denomina, como o Museu Voador e Eram Astronautas Máquinas. Também está conosco Henrique Schlickmann, que tem formação em dramaturgia pela Escola SP de Teatro, escreveu a peça O Tesouro da Sereia, que fez parte do evento Satirianas em 2019. Em 2020, publicou a peça Aquilo que Nos Mata, numa antologia publicada, né, editada pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 2021, integrou a mesma antologia com o conto Lâmina Animal. Ele também esteve ligado, né? Você está no momento fazendo o curso de criação literária lá na PUC, né? Estou no mestrado da escrita criativa. É uma, enfim, é um mestrado, já uma pós-graduação tradicional, né? Ótimo. Temos também Felipe Souza, que é romancista, pesquisador de literatura comparada, doutor, né, em formação agora, preparando a tese dele, que é um romance nessa nossa linha aí de pesquisa, de formação de escritores. Então ele prepara esse romance juntamente com esse romance, um ensaio. Felipe Souza publicou Enquanto o Infarto Não Vem, de 2018, e Currículo Vitae, de 2019. Eu fiquei intrigado com o título, o sarcasmo, a violência desse Enquanto o Infarto Não Vem. Eu nunca tinha parado para ver a provocação, uma brincadeira tão forte, né? Que tem a crueza, tem também algo até infantil do jogo literário, né? Mas é muito provocador esse título, né? Pois é isso, eu sou Maurício Salles Vasconcelos e tenho muita alegria de estar aí com vocês nesse diálogo. Para começar, Lucas, seria importante você falar um pouco de Catálise, esse livro. Acho que você falar a gênese do livro, né, vai ser um caminho interessante para nós. Beleza. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Maurício, e muito obrigado também por vocês estarem aqui participando desse bate-papo. Fiquei bem feliz que vocês toparam. E o Catálise é um romance, né?
que ele começou a ser escrito a partir de várias anotações que eu vinha fazendo, a princípio de ensaios e de ideias e pensamentos que eu vinha tendo, que giravam em torno da relação entre tecnologia, cidade e como isso afeta o cotidiano no contemporâneo, né? Ele tinha uma trama romanesca que eu comecei a achar que seria muito mais interessante abordar essas questões que eu estava sentindo a partir da ficção. Então eu escrevi ao longo de 2018, 2019, mais ou menos por aí. E depois, quando eu fiquei mais próximo de diversas atividades no teatro, eu senti que convergiu mais a coisa e aí esse personagem ele surgiu nesse universo, né, do teatro, que ele tem uma função que é chamada de dramaturgismo numa companhia, né, e que é um papel bastante curioso, porque é quase que não artístico, né, o dramaturgista. Ele tem um papel de meio de editor, provocador cênico, então ele tem um certo distanciamento da coisa que está sendo feita, né? E esse distanciamento, ao mesmo tempo, traz algumas reflexões que são bastante inusitadas e interessantes para o próprio fazer artístico, né? Tematizando o próprio fazer artístico também, que é um dos tópicos presentes, né, no romance. Então essa figura eu achei bastante peculiar, até mesmo para aproximação entre literatura e teatro, né? Porque o romance tem também essa possibilidade e amplitude reflexiva, né, do pensamento, de ter um certo distanciamento e proximidade, ter esse jogo, né, de crítica e ato, que eu acho bem interessante também. É o que eu particularmente gosto nos romances, porque eles têm essa possibilidade de se desdobrando em ideias, em pensamentos, na própria trama da vida, né, que vai se tecendo ali. Então, foi uma figura assim que eu achei curiosa, né, para trabalhar. E foi mais ou menos assim que surgiu. Você gostaria de ler um trecho? Te mobilize aí no livro. Olha, acho que os colegas separaram alguns trechos, eu vou deixar para eles lerem, né? Vai que repete algum. O autor, bom, você pode não ler agora, mas essa coisa do autor ler o texto faz toda a diferença, né? Tá bom, eu vou ler a contracapa, então, que já foi um trecho que eu selecionei. Saí do hospital e fui tomado pela avenida com os automóveis e seus bolsões de ar. Minhas roupas voavam e faziam uma corrente de vento muito dinâmica sobre a pele. Eu sentia as coisas mais imediatas: o chão, a sola do sapato, a luminotecnia, os panfletos, a fuligem do lixo queimado e depois a chuva. Apesar de saber que andar pelo centro era minha liberdade, depois de 14 dias no Hospital das Clínicas, eu captava com mal-estar o mundo ao redor. Eu andava e a avenida despejava sobre mim mais e mais matérias. Elas iam aparecendo na caminhada e eram tão diretas quanto o núcleo elementar de um átomo. Você tocou num ponto sobre o romance, né? Que essa continuidade produz pensamento, né? Faz desdobrar elos ali que te instigam a escrita, né? A escrever. O que é o gênero romance? Como você entende hoje? Apesar de ser o gênero mais vendível do ponto de vista mercadológico, né? Talvez o que mais vingou assim no capitalismo até os dias de hoje. E com isso eu quero dizer que de alguma forma ele
tem uma forma que é mercadologicamente aceita, com um padrão, né, tipo assim, mas eu sinto que esse gênero ele é super experimental, assim, ele tem uma possibilidade de formas e narrativas e de juntar coisas. É como se fosse o gênero que na literatura permite, de alguma forma, essa hibridez com os outros gêneros literários, com o pensamento, com a filosofia também, com a ciência, né? Eu sinto que, pelo fato dele ter esse caráter mais amplo, né? Traz essa possibilidade de se criar uma poética a partir do contágio com a vida, com as coisas que estão aí e que pulsam mais. E nesse sentido ele tem uma possibilidade, ele é marcado naturalmente pela sua hibridez na forma e pela possibilidade de experimentação mesmo. Eu sinto bem isso. É claro que ele tem o lado narrativo, né? Eu acho que tá, tá ali como algo que tá sempre dialogando com o romance, nesse lugar de contar uma história, né, de narrar, e que tem um apelo, sei lá, forte em diversos sentidos. Mas que ele também, nessa forma escrita que ele foi sendo abordado ao longo da história mesmo, né? Sei lá, até mesmo os clássicos, eles são muito marcados pelo experimentalismo, né? Desde Dom Quixote, assim, quando a gente pensa no romance moderno, ele é fortemente marcado pela inventividade mesmo, na forma, né? Na forma de se narrar algo. Então eu gosto disso, assim, eu acho que esse aspecto da inventividade, para mim, que é o que mais me chama a atenção. E ele tem formas das mais diversas, né? Ao longo da história, assim. É isso que eu acho interessante no romance. Vamos para outro trecho de Catálise. Quem gostaria, por favor? Eu gostaria. Posso? Sim. Então tá. Primeira página, e agora vamos para a penúltima página de Catálise, que é a hora que acontece aquele turbilhão de coisas, né? De fora vindo para dentro. Abre aspas. A vida é uma fala rupestre, inscrição solitária na penumbra de um gabinete ou pedras de uma caverna. E o mundo de fora invade o nosso laboratório cedo ou tarde, alterando ainda mais uma vez, o lar que havíamos minuciosamente erguido. Então, eu amei esse trecho, eu acho que é talvez um dos meus favoritos do livro, e com ele, enfim, trago uma sensação seguida de duas perguntas, né? Eu acho que a sensação é a coisa daqui está muito forte a questão do catálise, que é essa coisa de simbiose entre um corpo, que é um corpo teatral, que parte do corpo teatral do Akira em relação com a rua, e o seu corpo também, que é o corpo teatral, em relação com a cidade, né? Isso envolve vários trechos do livro, tanto nas conversas, tanto na cartografia do Akira pela cidade, na questão quando ele está na sala conversando com a Rebeca, se eu não me engano, e aí vem todo aquele ruído da rua e entra, e nesse final que isso tudo, zup, né? Muito forte. E aí eu queria saber de você, né, dessa tradução desse seu corpo, que também eu não acredito em separação entre escritor e personagem de uma forma muito delimitada, né, entre escritor e obra, entre obra e rua, ainda mais no seu caso, que eu acho que é muito que o Catálise traz, essas afetações desse mundo externo. Queria saber como que você operou essas relações entre um corpo que é um corpo dramaturgista que vaga para uma rua e a sua questão do seu fígado, da sua história, das coisas pessoais que te atravessaram até então, e isso na obra, assim, sabe?
Não sei se eu fui clara na pergunta. Essa relação simbiótica entre obra, Lucas, entre Akira e cidade, e entre essa coisa que é muito forte no livro, que é chamado desse mundo de fora que invade um laboratório, que é esse laboratório interno ou uma sala de teatro. Sim. Eu acho que é uma imagem interessante porque eu gosto de pensar sempre assim, a partir das coisas que eu vivencio mesmo, no sentido mais, sei lá, bruto da coisa, das coisas que eu vivo, e como que isso influencia essa questão do laboratório, né? O momento em que você está compondo, escrevendo, editando, porque eu acho que essa relação, né, é o que eu vivo no dia a dia e o que eu passo, é o que deve, de alguma forma, moldar esse primeiro gesto da escrita, assim. Eu gosto bastante de escutar esse lado das vivências pessoais mesmo, assim, ainda que isso não almeje nunca você ir para uma escrita que é para buscar entender quem sou eu, ou né, de alguma forma friccionar o que é real, o que é ficcional. Eu não me interesso tanto por isso, mas por essa materialidade da vida, né, do que acontece e como que isso eu coloco em palavras e vou escrevendo, é o que me interessa bastante, né? Então, nesse sentido, sempre tudo que eu escrevo tem muito a ver, né, com essas coisas que me impactam mais no imediato, e que não tem muito ainda uma explicação, né? Ainda que depois é importante também eu entender a implicação social, temática e tudo, né? Mas sempre eu gosto de partir desse lugar em que a vida invade o laboratório de alguma forma, você pega as coisas para testar mesmo, né? Esse lado mais manual, tipo material, sei lá, que tem também é uma metáfora no livro em algumas partes, né, assim, que eu falo de até da forma como a ciência era feita, né, é muito parecido com o que de repente hoje a gente associa assim de uma forma mais abrangente como arte, né, no sentido de ir testando possibilidades sem muito exatamente saber o que aquilo queria dizer. E a partir disso que eu gosto de ver os textos que surgem, né? E as narrativas que vão acontecendo. Então tem total a ver com as coisas que eu vivo, né? De fato. No limite sempre tem, né? Mas eu gosto também de forçar um pouco isso. Claro que até quem escreve, sei lá, ficção científica mesmo, falando do futuro, tem a ver com o que a pessoa estuda no dia a dia, tem a ver com o que a pessoa pensa, né? Mas eu gosto de sempre pensar assim. Henrique Schickman, alguma Deixa questão? eu puxar aqui. Sim. A narrativa e essa questão teatral, você tem toda uma incursão por esse campo, né? Seria interessante você trazer o que também é esse ponto da dramaturgia no romance. Esse é um dos pontos que mais me chamou a atenção. Acho que eu lembro, assim, quando o Lucas começou a articular essa ideia do Catálise, e trazer esse personagem dramaturgista, né? Me soou bastante inovador, assim, né? Bastante estranho até para a literatura. E agora até buscando novamente aqui o livro, revendo algumas coisas para poder falar hoje aqui, eu estava me dando conta de um caráter também dessa obra, também, claro, né, todo o fator literário, tem uma dimensão ensaística, né, sobre o fazer do dramaturgista, né, no teatro, que está presente aqui, que também tem um valor bem, bem interessante, né, porque a gente
por ser assim uma função não muito conhecida, né, no Brasil, não só no Brasil, né, pensando em contexto do mundo, assim, poucas pessoas sabem a diferença de um dramaturgista para um dramaturgo, né, por exemplo. Então, é algo até que tem muito espaço para se refletir sobre, né, essa função. Então, eu vejo que esse valor, né, de trazer aqui essas reflexões, citar esse personagem com o seu trabalho, né, essa relação dele com a companhia de teatro, que é a Cosmodrama, eu acho, né, que isso sendo relatado, eu tenho, acho que, diferentes momentos, assim, discussões sobre decisões da peça, e, além disso, estava notando o quanto teóricos do teatro são citados, né, em diferentes momentos, e vai aparecendo aqui de maneira direta no texto reflexões sobre um caráter estético, sobre... Agora mesmo estava aqui revendo um ponto que tem o Peter Brook, enfim. Então é bem interessante pensar também nessa outra dimensão, né, do livro, de como ele também colabora com o entendimento dessa função, e talvez como para outros leitores, assim, né, também terem esse acesso e ter acesso a esse tipo de reflexão. Mas, enfim, né, é muito real, e até mesmo essa relação com os ovos, essa companhia, né, muito estranha, essa criação cênica que eles fazem, isso tudo gera um interesse, né, essa estranheza constante, né, agora falando um pouco assim sobre a narrativa, sobre a história de modo geral. Você citou, Lucas, essa referência em relação ao sci-fi, né? Está bem claro, assim, com o nome do personagem principal, né, Akira, você já dá essa chave de leitura quando você chama ele dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo reconhecer uma atmosfera, né, tecnológica, suja, noturna, né, que é muito presente em muitas obras de sci-fi, mas, ao mesmo tempo, a maneira que você trabalha isso, né, esses elementos de enredo, são muito diferentes, né, são muito distantes da ficção científica, assim, né, porque aqui até parece, né, que você estaria trabalhando com um tempo futuro, mas é um futuro muito próximo, né, parece, assim, né, então, não tem aquela, não consigo, pelo menos eu não lembro, eu teria que revisar, você não traz, assim, elementos, tecnologias novas que a gente não conhece, né, tipo, você não faz esse desenvolvimento que o gênero de ficção científica geralmente faz, assim, né. Mas, ao mesmo tempo, o que me chama a atenção é que, sim, eu consigo reconhecer essa atmosfera, né. Então, eu queria, acho que, saber um pouco mais de você, como que você articulou, assim, essa ficção científica, onde você vê que essas referências estão presentes e até, tipo, o que você queria realizar, assim, pensando nessa relação da sua obra com a ficção científica, sabe? Uhum. Total. É um traço bem presente, eu estou dialogando bastante com o gênero, né? Apesar de verdade não reconhecer que seja desse gênero. Porque eu acho que teriam que ter outros traços, assim, para ser considerado mais ficção científica, ou algum tipo de literatura de um gênero mais específico, e que acabo que eu não cumpro muito isso, até porque eu não leio muito, mas eu gosto bastante de ver filmes, essa dimensão do anime também bem presente, né? E é mais pela atmosfera que isso me causa, né? Pelas essas paisagens e essa forma com que eu sinto a vida na cidade, numa cidade latino-americana, né? E que tem também esse lado com uma espécie de precariedade e uma tecnologia assim que não está do lado da eficiência necessariamente. Mas também, ao mesmo tempo, esse aspecto futurístico ele já é tão presente, né, que às vezes eu sinto que você ser realista minimamente já traz muito dessa dimensão um pouco distópica, né, e futurista mesmo, né?
pensando assim. Acho que o próprio Real é muito mais sci-fi do que muitos livros, né? Noticiário e tudo. Mas então eu acho que foi um pouco consequência disso, assim, da forma como eu experiencio o mundo, de um modo um pouco distópico mesmo, e essa ideia de fim do mundo sempre também me instigou bastante. E o que acontece, né, depois, o que acontece depois do fim, o que acontece de fato, né, nesse estado distópico que já a gente possivelmente esteja vivendo. Então meio que é uma premissa, assim, né? É uma atmosfera que está ali presente, que eu estou dialogando, e cujo gênero sci-fi também me fez refletir sobre essas questões todas. Agora tem essa questão no específica nas artes do corpo, né? Que de alguma forma, muitas das vezes não está tão relacionado com o que a gente entende com a tecnologia mais, sei lá, futurística, né? O teatro, enfim, ele usa a tecnologia de uma forma muito específica, assim como todas as artes no geral, né? Mas de uma forma que não necessariamente acompanha as trends e tal, só que está sempre em diálogo, né? Então, às vezes, pode ser uma peça que é completamente crua, num site específico e sem uso de, sei lá, técnica nenhuma, ou então num palco italiano, uma coisa bem tradicional, mas vai estar sempre dialogando com o que se tem hoje, né? E às vezes o espanto que a gente tem em uma peça de teatro mais tradicional, até como de repente está no livro, que eu vou ali me abordando e relacionando com todas as dinâmicas do mundo do teatro, né, mais tradicional, ainda que seja uma peça performativa, né, que está se desenvolvendo naquela ficção. Eu sinto que está sempre em diálogo com as mídias e as formas tecnológicas com as quais a gente está vivendo no presente, né? Então está sempre em fricção. E eu gosto de ressaltar isso, porque é interessante ver como aparece, como surge a dinâmica dos corpos no meio disso, né? Um pouco por aí. Até umas. Eu não li o trecho. Li um trecho, né? Eu selecionei o que fala exatamente sobre isso. Primeiro, entendo que as ficções, na página 40, né? Entendo que as ficções não acompanham o desenvolvimento científico, mas vão muito além. Há um futuro inconcebível e ilimitado, adiantando imediatamente o que surgirá na cidade da geração posterior, caso em que a arte torne-se mais útil que a própria ciência e engenharia. Precisava voltar aos ensaios com urgência. Ele segue para preso no sofá, percebia ter chegado na era em que os cyberpunks previam, mas com deslocamentos estéticos. Hoje, com uma obsessão pelo clean, pelo wireless, pela inovação e criatividade, tudo se resume no adjetivo smart. Smart fit, smart TV, smart car, smart supermercado, smart service, smart city, smart inteligência, plano de saúde smart, smart cash, smart hotel, smart communications, smart book, smart meta. Enquanto que para os cyberpunks absolutamente nenhuma inteligência importava, muito menos soluções criativas para o mundo, para o que chamávamos de cybercultura. Bastava assistir aos movimentos teatrais dos robôs, colocá-los em funcionamento e deixá-los jogar entre si e com as pessoas. Luzes fosforescentes, fiações e engrenagens eletrônicas já eram fascinantes só pelo caráter performático. Eu acho que aqui fala muito de esse impulso assim, cyberpunk, anti-clean, sabe? Eu vejo isso muito
na estética, na atmosfera desse livro, assim, sabe? Essas engenharias, essas engrenagens eletrônicas, essas luzes, esses carros, essa, sabe, cidade está muito presente. Enfim. Felipe Souza, você tem essa vivência, né, com a narrativa, publicou, está em pesquisa, preparando seu romance. Como você lê Catálise e quais pontos te aproximam desse universo criado pelo Lucas Miyazaki? Olá, Maurício, Lucas, colegas, é um prazer estar aqui. Eu acho que tem a ver com um pouco, né? Acho que a minha resposta é um pouco a ver com a pergunta que eu quero fazer com o Lucas também, né? Que tem a ver com tanto com a pesquisa dele, na performatividade na escrita, quanto nas oficinas que ele, né? Que a gente está até dividindo juntos, né? No contexto universitário, fora dele, que tem a ver com a questão da escrita enquanto ato literário, né? A escrita enquanto performatividade. Eu queria até ler um trecho aqui, que eu acho que fala um pouco disso, depois complemento com uma pergunta. Pois saibam que o teatro não é nada mais do que a política das palavras, está na página 100 da segunda edição. E se vocês se lembrarem, desculpem minhas hesitações, acabo de me emocionar com algo estúpido e mesquinho. Vocês se lembram que eu sempre tentei acoplar aos nossos ensaios algum pronunciamento político alheio, partes do sermão da 60ª de Vieira, ou aquele no qual o padre fala dos cometas que estão sobrevoando os céus do globo. Sim, pois aquele padre provou mais do que ninguém que a língua e todo o seu mecanismo eloquente que se produz nas engrenagens de um corpo não é um discurso. A língua não é discurso. A política da língua é uma coisa, é um teatro, uma matéria bruta. Ela modula os movimentos, vai repetindo-se lentamente no interior de uma horda até ter a capacidade aglutinadora. Algo como escapar de um murmúrio, um gemido, um lamento infantil e tornar-se uma ordem no interior da sociedade, uma ferramenta catalisadora. É o momento necessário para que haja uma nova quebra dos vínculos sociais e uma volta ao estado primitivo e anárquico, à horda caótica em meio a uma guerra. A língua muda os rumos que um corpo pode tomar. Ela está no mundo e não vive em lugar virtual onde as ideias se articulam com termos óbvios. Eu queria perguntar para você, Luz, queria que você falasse um pouquinho. Escrita como ato performático, como isso aparece para você, tanto na sua pesquisa quanto na sua escrita? Sim. Esse trecho eu acho que foi bem preciso nesse aspecto, porque de alguma forma eu tento falar falar da poética mesmo, composicional, do que eu entendo como literatura e a relação entre linguagem e corpo, né? Porque eu gosto bastante desse lugar em que a linguagem ela já não está necessariamente somente comunicando uma ideia, né? Comunicando algum tema ou algum conceito ou explicando algo, mas ela por si só ela se manifesta enquanto gesto, né? Enquanto algo que é da ordem do material e não tanto do inteligível ou do legível, mas cria conexões que a gente vê como muito próximas das artes do corpo, né? Por exemplo, a dança, eu sinto que tem um movimento narrativo sempre muito latente, mas às vezes sem precisar dizer nada, né? Só com a questão da presença. E eu sinto que a escrita e a leitura, né? Ela também tem esse potencial de acontecimento, né? Sempre quando a gente está lendo o livro, às vezes a gente se esquece de que a gente está lendo com o corpo, né? E é bom que também a gente se esqueça, né? Que a gente está lendo com o corpo, porque a gente vai confabulando também. Acho que esse é o grande barato. Mas nisso está implicado também todo um
contexto de vida, né? Em que você está ali lendo e se relacionando com aquilo. E eu acho que é aí que eu sempre me instiguei pela literatura. Diante também, inclusive, das outras formas discursivas e narrativas, né, nos dias de hoje, competindo com o cinema, com as mídias sociais, tudo isso. Acho que tem esse aspecto de colocar a palavra, a experiência da linguagem, né, que está sempre ali dialogando com, nesse lugar de acontecimento. Assim que eu gosto de pensar. Então a ficção, nesse sentido, ela vem sempre como uma ferramenta para isso, para você potencializar esse acontecimento, né? Esse gesto. Às vezes da coisa que na vida, como a gente entende, o limite da nossa linguagem no cotidiano não dá conta, então você inventa, ficcionaliza, né? Para estar nesse lugar em que a linguagem ela tem uma possibilidade mais prazerosa de verdade, né? Mais divertida também, até. Nesse lugar do prazer, do desejo, às vezes também sem nenhuma pretensão política, assim, diretamente política, né? E ser justamente esse o aspecto político do jogo, né? Com a própria linguagem e com as conexões possíveis. Então isso está muito próximo da arte da performance, né? Das artes da performance, que está mais no lado da ação do que do conceito. Agora, isso muito pela forma como a gente também foi separando, né, ao longo da história a linguagem do corpo, ou enfim, foi segmentando de uma determinada forma que fez com que o conceito de arte também, de alguma forma, fizesse sentido, né? Mas eu sinto que é bem por esse aspecto mesmo, de acontecimento, né? E é claro que sempre vai ter essa dimensão do acontecimento, mas a literatura também tem essa possibilidade de forçar um pouco isso, né? De dialogar diretamente com essa instância do corpo, da teatralização, né? E eu gosto desse aspecto. Eu me sinto mais desejante de ler. É o que me atrai mais, né? Esse tipo de literatura, assim, que tem esse lastro com a teatralização da palavra. Lucas, você pode mostrar o livro? Sim. Capa sua, não é? É o desenho do Oliver. É esse aqui, inclusive. Sim. Tá na parede. Foi o que... Oliver Olivier. Oliver Olivia. Sim. Performer, artista. Sim. Felipe, um trecho mais de Catalho, você gostaria de ler? Outro, que não fosse diretamente da performance, assim ao Léo, porque pode surgir algum ponto. Acho que é uma narrativa muito rica, né? E acho que aponta para essa convergência do ato performativo e também como a linguagem vai se fazendo pensando as suas relações, já que dá corpo, né, a um fazer. Nós pressentimos sempre na leitura esse dado materializador, né, do gesto. Peguei um outro aqui, comecinho do capítulo 9. Após a passagem da primeira cena, que estava exatamente igual, eu me levantei da carteira, ali no canto da sala de ensaio. Eu ergui minha mão como se estivesse numa sala de aula. É uma estratégia que uso e que Jennifer francamente odeia. Ela que pensa que o dramaturgismo deve ser um companheiro da direção. Eu percebi que queria do fundo do coração, elaborar essa pergunta.
Jennifer, só uma pergunta e já me calo. Ou melhor, um comentário. Todos daqui sabem que a peça foi escrita por sua namorada, a única que recebeu todo o dinheiro da companhia antecipado e não vai precisar arcar com a bilheteria. O que nem vem ao caso. Akira, você vai mesmo trazer isso à tona agora? Você acabou de voltar do hospital? Acho melhor você se recuperar. Não, não vou recuperar nada. Estou completamente sóbrio. É o assunto sobre o texto? Sim, o roteiro que estamos usando. Você devia ter pensado melhor nisso quando quis desistir da escrita para ser dramaturgista. Não é sobre mim. Akira, eu preciso arcar com o contrato da secretaria. Se você quiser alterar alguma coisa do que a gente está fazendo, eu te coloco em contato direto com a minha advogada. Jennifer, você acabou de voltar do hospital e temos apenas 2 semanas. Sinto muito, a nossa peça envolve dinheiro público. Vamos voltar. Nesse instante me levantei e fui em direção ao palco. Qual é a grande questão da peça? Só me responda isso. Ela continuava me olhando cinicamente. E você toca no aspecto da produção, né, com todo esse detalhamento de quem está, né, nas funções do teatro e todo o envolvimento mesmo, né, nervoso, psíquico, criativo em grupo, né? Seria interessante a gente fazer um pouco uma rodada para quem assistiu às performances do Lucas, né, ao lado do Oliver Olive. E se vocês quiserem lançar questões a respeito, foram 3 peças apresentadas nos 3 últimos anos, né? E eu acho que é um ponto interessante para criar ligação com um projeto, né, muito claro de performance narrativa, uma ensaística, né, que não é apenas sobre essas questões, mas envolve produção cultural e estar no presente, né, o que significa ser artista e ser enfim, um contemporâneo. Acho que essas questões estão em catálise e também transitam pela dramaturgia do Lucas Miyazaki. Eu ia comentar sobre esse trecho ainda do Catálise, né, não falando das performances. Como esse trecho que a gente leu agora, ele sintetiza bem esses personagens, assim, porque eu dei muitas risadas muito boas, assim, lendo, porque eu acho que ter vivenciado também muita coisa parecida no teatro, essa cena mesmo, assim, né, que é esse dramaturgista que tem que fazer o trabalho dele, que é instigar, provocar teoricamente ali, né, a produção, a fazer as conexões nesse sentido, mas ao mesmo tempo esse personagem super não resolutivo, né, que já chega com uma questão que não tem nada a ver, que já vai joga um shade, né, na diretora falando da namorada, e de repente quando ele vai fazer o trabalho dele, ele faz de um jeito horrível, né, que é tipo assim, faz uma provocação. Então, eu acho que isso se reitera muito nessas relações desses personagens enquanto eles estão nos ensaios e falando sobre a peça, que é muito interessante. Por isso que eu até em um momento comentei assim que eu achava que tinha até uma dimensão crítica, muito bem humorada, muito irônica na história, mas uma certa até crítica sobre essas questões mais práticas assim no ambiente de criação teatral, né, que é nada resolutivo, que é muito contaminado, né, por essas questões que não tem a ver com discussões criativas de peça, mas sim com dinheiro, com relacionamentos amorosos, com impulsos filosóficos tangenciais. Então, eu achei muito interessante como isso está presente e também dá um ritmo muito, muito gostoso, especialmente para quem já vivenciou, né, essas coisas no teatro. O que me chamou atenção nesse trecho também, esse lado pragmático do fazer teatral, disso de você ter que cumprir prazos para cumprir determinado edital, né, de se pensar na coisa da materialidade mesmo, do dinheiro para fazer uma peça, e de tudo isso sendo dialogado com questões ali dos próprios personagens, né, que a personalidade deles vem à tona
diálogo muito ligeiro, né? E a partir disso você tem essa questão da materialidade do teatro, de um teatro pé no chão, assim, que se preocupa com prazos e dinheiro, a personalidade dos personagens e, sei lá, numa cena seguinte já vem essa diluição para uma questão de outra ordem, envolvendo outros temas, filosofia, tecnologia, enfim. Então, me chama muita atenção no Catálise como essas coisas estão mescladas e bem colocadas, assim, né? Que é um romance curto, mas grandioso ao mesmo tempo, né? Porque está muito bem distribuído essas questões e esses prismas todos. Rapidinho, só fazer um adendo também. Essa questão, porque esse trecho que você parei para ler, eu acho que dialoga muito com isso que vocês dois estão falando, Felipe e Henrique, que é essa coisa da rotina, da dramaturgia em jogo ali, nos conflitos do Akira como dramaturgista e como ele se relaciona com isso. E aí, eu separei também esse trecho aqui, que eu acho que tem a ver com esse trecho que vocês falaram, que é ali no tete-a-tete, esses conflitos que surgem dessa relação, né, ali na rotina. É só para emendar a pergunta, porque eu acho que tem relação a esses dilemas, né? Que é quando o Jean e o Akira estão conversando. Não constava no meu texto nenhuma menção a máscaras. Foi pura intuição de diretora. Ela inventa o que quer, no que chama de tradução cênica, e acaba fazendo uma peça inspirada no meu texto. E o texto é algo mais do que o material, dentre outros, a ser usado, que é aquele dilema que a gente vê no teatro, né? De relação entre texto e encenação. Como é que fica essa autoria estranha, né? O acontecimento em cena não tem muito a ver com as palavras no papel. Elas não são. Apenas em teoria. Quando você começar a atuar de verdade, vê que um texto qualquer... Mas as palavras, elas não dão conta de tudo. As palavras são acessórias, elas não dão conta. Não são apenas um instrumento, é algo mais, sim, composição delicada, que leva em conta o que o corpo está fazendo enquanto fala. É pura sutileza. Ela só aponta para um lugar, mas o que o corpo faz enquanto esse corpo está falando. Quem? Isso aqui eu acho que resume muito o dilema teatral, assim, do dramaturgismo do jogo, que é esse parágrafo aqui. As palavras, não separo elas da cena. Elas estão no mundo como qualquer outro instrumento, assim como as máscaras expressivas. O teatro não pode ser guiado por um texto de programação. Os textos podem estar falando coisas totalmente desconexas, que deve ser a chave para a cena que tem uma certa coerência. Então, um outro ali tentando. E eu acho que essa questão de palavra, e isso que você falou antes, de linguagem para além da palavra, que é essa linguagem que está em jogo em todos os lugares, ou essa linguagem meio intangível, né? Essas questões de traduzibilidade, está presente no Catálise e também no tríptico, né? Enfim, eu fiquei brisando isso que você falou, Henrique, desse trecho, né? Como esses dilemas de dramaturgia, eles se impõem aí nesse livro, né? Eles estão ali presentes. Parecia assim, sabe? E o apego do Akira com o dramaturgismo em alguma maneira, o desconforto dele com certas questões que eu também já senti, sabe? Enfim, empolguei aqui só para comentar. Você também sabe, né, Livinha, que se escreveu bastante para teatro, que quando a gente escreve algo, a gente também estava já projetando uma cena possível. E se a direção faz algo muito diferente disso, né, a gente talvez tenha essa vontade de reivindicar como a cena devia ser, né? Então tem esse aspecto que é um pouco contraditório, né? Ainda que eu acho que a gente tem que defender um tipo de texto que ele realmente seja uma materialidade qualquer, né, no teatro. Não mais aquele tipo de teatro que tem um texto e que já diz absolutamente como deve ser, né? Até mesmo hoje, se a gente pega para reencenar textos clássicos, a gente já tem interpretações que apontam para questões cênicas completamente diversas, né? E ter essa abertura que parte do texto, eu acho que é o grande barato, assim, né? Como a gente encontrar também a vida ali que dá vida ao texto. As formas cênicas para isso, né?
Agora, às vezes, também a encenação desvirtua um pouco o texto, né? Que eu ia comentar também que existe uma proximidade formal do Catálise com a dramaturgia, assim, né? Se usa muito diálogo, né? E os diálogos muito bem escritos, né? Como a gente acabou de ler, assim, diferentes. Tem capítulos que são praticamente só de diálogo, né? Eu estava voltando aqui. Acho que esse capítulo 9 mesmo, não. E um outro, acho que eu tinha visto que era praticamente só diálogo, que aproxima muito, assim, a forma que você usa, né, para narrar essa história, com também com essa forma que está sendo criada por essa companhia, né, que é uma peça. Eu acho que tem uma certa dimensão assim de brincadeira, até de performance formal, assim, de trazer a forma do que você está falando para o que você para o seu próprio texto, né? Então, enfim, acho isso interessante. Sim. Quem gostaria de lançar algum ponto? Ô, Lucas, eu gostaria de falar sobre o teu movimento de escrita. Quando você trabalhou o romance, se te veio alguma referência no campo literário desse tipo de imersão que você faz na teatralidade, né, no performativo, em todas as possibilidades aí de cena, inclusive na escrita, né? Te veio referências nesse sentido, porque é um trabalho que tem, né, uma linha muito própria. Me veio algumas referências, assim. Mas eu lembro bastante que eu estava lendo Witold Gombrowicz, bastante, né? Naquela época, e me marcou muito. Desde antes até um pouco. E eu sinto que ele traz essa dimensão da teatralidade na prosa, sabe? Esse escritor Gombrowicz. Porque Escreveu peças também, né? escreveu peças, com certeza. E então tem essa relação. Eu também tinha na época lido alguma coisa dele de teatro, um romance dele que se chama Transatlantic, né? Que tem essa relação com a espacialidade, com a vida, com a experiência dele, autobiográfica mesmo, só que levada para uma dimensão da experiência da escrita, né? Que está nessa ordem do que eu vejo bastante como performativo, que no final não está aí para dar conta de explicar uma vida ou entender a trajetória do que é eu, né? Esse eu que escreve, na medida em que vão se acumulando as experiências nessa escrita, ela vai ganhando uma forma específica, né? Da poética própria desse autor. Então isso me marcou bastante, eu lembro na época. Bom, Gombrowicz para mim é um clássico, assim, eu sempre tenho ele assim de cabeceira. Mas eu acho que no geral, assim, eu gosto bastante de escritores que escrevem, estão com esse pé no teatro, porque eu acho que traz uma amplitude textual, né? Uma imersão, como você mesmo falou, né, Maurício, de experiência e corporeidade em determinado tempo, né, na história, que eu acho bem interessante. Beckett também eu leio como, de alguma forma, uma referência que trouxe isso para o contemporâneo, né, e abriu uma porta para a gente pensar esse lastro performativo na literatura, no contemporâneo, né. Então, são, são diálogos que me interessam bastante, assim, de diversos autores. Né? Mutou, Maurício.
Gostaria de fazer alguma questão? Não, Eu queria te perguntar também, nesse momento em que você pesquisa mais diretamente sobre o performativo e literatura, não é? O ato mesmo da linguagem se fazendo, o que você está elaborando em termos de escrita? eu tenho escrito bastante, assim, a partir das próprias vivências no teatro, que eu tô com, inclusive, com um projeto com a Lívia, né, junto, que tem essa questão com a escrita e com a narrativa a partir de diversas relações tecnológicas e tudo. Então, eu gosto bastante de escrever para teatro, né? E aí, muitas vezes, a literatura, ela surge a partir dessa... quando a escrita começa a ficar mais forte, às vezes, do que a cena, né? E vira uma cena de escrita. Mas, nesse momento, eu estou também escrevendo uma narrativa que se chama Rebutou, que faz parte da pesquisa, né? Que eu tenho feito com o Maurício na pós-graduação, né? De laboratórios de escrita. E um texto que surgiu, na verdade, de um conto até que eu escrevi, que era de um dançarino, né? De um dançarino de butô. E aí a linguagem ela foi surgindo a partir desse diálogo com essa narrativa que existe na dança, né? Ontem mesmo assisti uma peça que se chama Before the Dawn. Eu esqueci o nome da atriz. Ela é uma atriz japonesa que teve aula com o Hijikata Tatsumi, né, que é um dos fundadores do Butô. E é incrível como, para mim, assim, experienciando algo muito próximo do romanesco, até quando eu leio nessa chave do performativo, né? Como, por exemplo, em Beckett, em The Hilst, porque há um movimento narrativo que se dá no palco, né? Sem que qualquer palavra seja usada, mas está ali muito presente a experiência humana, né? Nesse diálogo tão direto com todas as sensações possíveis que a gente tem num determinado recorte, né? No tempo e espaço. Então eu comecei a pensar a escrita que vem daí, né? Dessa relação e desse diálogo com as artes da dança. Então é um narrador que ele é ligado ao Butô, né? Que é essa expressão artística que nasceu no Japão no pós-guerra e que ganhou diversos desdobramentos ao longo do tempo. E também em diálogo com essa questão do imaginário de um corpo asiático no Brasil, né, especificamente no tempo de hoje. E eu estou elaborando essa narrativa agora, nesse momento, né? Então eu vou escrevendo por esse diálogo, assim. Agora, eu não danço do Butô, né? Mas quando eu tô em cena, assim, quando eu tô experimentando nessa qualidade de performer, eu gosto muito de pensar a partir desse tipo de experiência corpórea, né? Que não tá tanto no que a gente entende como dramático, mas que tá ligado com essa expressão material do corpo que faz algo ali, né? E que expressa algo ali que não tem um apontamento para a priori, simplesmente ali acontecendo. E a partir disso a gente vai criando as conexões. Então, eu gosto, assim, bastante de estar nesse lugar, né? Ainda que a vida seja curta para eu virar um dançarino ou algo do tipo, né? Mas é uma arte que eu me interesso bastante, assim. Mas quando eu estou escrevendo para o teatro, vai muito nesse lugar também super textocêntrico, né?
texto-paisagem, quase. Como tem a peça do Não Ela, né, que é a do tríptico, a primeira. Ela é uma peça que ela é de cabo a rabo repleta de texto. Não tem quase... Tem alguns momentos de silêncio muito específicos, né, mas ela é muito textual, ao ponto desse texto virar parte material, cênica da coisa, e que dialoga com os corpos ali presentes. Essa dimensão do narrativo que eu gosto de pensar, né? Tá ótimo. Se vocês não tiverem mais questões, acho que foram lançadas proposições ricas para escrita, as cenas, né? Uma participação ativa de quem cria, pensa, né? E atua também na universidade, expandindo relações. Agradecemos muito as presenças da Lívia Machado, do Felipe Souza, Henrique Schickmann e, claro, o nosso autor, Lucas Miyazaki. Eu que agradeço, pessoal. Foi uma delícia aqui conversar com vocês. E, de novo, muito obrigado pela troca. Foi muito bom para mim também. Catálise é um dos romances mais inventivos, instigantes, né? Até pelo pacto com a brevidade, o que ele imprime, né? Põe em cena realmente questões da cidade, né? Da criação e produção de arte hoje, né? E da presença mesmo, né? Do humano nas suas configurações mais instauradoras aí, né? De pensamento, de corpo, enfim, de uma integralidade hoje de estar no Brasil, no mundo. Muito obrigado, viu? Imperdível esse romance, eu admiro muito e a gente fica muito feliz de estar na coleção Vírus, né? Publicamos aí 8 livros de autores nacionais e também argentinos e um francês americano. Isso aí. Catálise. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Lápis.